Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós, o conselheiro, o advogado, aquele que, se nós estamos nele e ele em nós, nós somos imitadores, imitadores de Cristo. Assim como ele veio à semelhança do homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, à proteção do Deus Altíssimo. Assim, quando nós perseveramos em seu Espírito, nós perseveramos segundo as atitudes que não são nossas. É o Espírito que produz em nós imitadores, né? Andamos como ele andou aqui na terra antes de passar pela morte, ressuscitar e adentrar novamente de onde ele veio. Aquele que era, que é, que há de vir, né? O Alfa, o Ômega, aquele o qual nós o confessamos publicamente todos os dias, diariamente, o sumo sacerdote, sacerdócio real e santo, da ordem de Melquisedeque, do qual juramento pelo próprio rei de Salém, que não se achou outro maior, rei de justiça e de luz. Se ele está em nós, nós andamos em justiça, andamos em luz. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram, porque amaram mais as trevas do que a luz expõe as suas más obras. Assim foi nos tempos em que ele habitou aqui na terra, e assim é nos dias atuais. Muitos rejeitam a sua verdade por estarem na mentira, por estarem como transgressores, como os pecadores, e ele chama aqueles que resplandecem a sua luz para serem guias de cegos, para tirar aqueles que estão sendo escravizados por vãs filosofias, aqueles que não encontram a Cristo Jesus porque estão sendo influenciados a mera doutrinas humanas que não são capazes de produzir os dias fartos e muito menos a vida eterna, a vida com abundância e alcançar a salvação. Porque muitos são os enganadores, muitos são os falsos profetas, filhinhos, os anticristos, né? Já estão no meio de nós há tempos. Quem é o anticristo, senão aquele que rejeita a verdade, aquele que se opõe à verdade de Cristo? Mas ele também disse: filhinhos, por que dormes? Já é a última hora. Temos que discernir os tempos, saber do que está para acontecer. É certo que daquele dia e daquela hora somente o Pai sabe. Nós temos que estar alertas, em vigilância, porque daquele dia e daquela hora que somente o Pai sabe, nem os anjos que são os ceifeiros, e nem o Filho. Nós sabemos que o Filho é aquele que vai organizar tudo e entregar ao Pai. E ele é aquele que aparta os da justiça, que o seguem, que ele é o justo, Tissati, aparta de toda injustiça, né? A Bíblia diz que ele aparta como aparta os bodes das ovelhas, né? É como um pescador que, lançando a rede, leva para a beira da praia e ali separa num cesto os que servem e os que não servem, né? Faz ali uma seleção, e nós temos que perseverar, né? A Bíblia diz que nem sempre os velozes é que ganharão a corrida, né? A Bíblia também nos fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Tanto a rico, a pobres, ele fará
o julgamento através do Filho do Homem da mesma forma, né? A riqueza terrena, ela não é possível comprar a salvação. Ela, aqueles que a acumulam, né? Acumulam alguns para a própria destruição, porque ela traz muitas artimanhas, muitas coisas nocivas, né, que o homem acaba se envolvendo nelas e perdendo aquilo que é eterno, perdendo o maior valor, né, porque o que ele atribui de valoroso aqui acaba sendo motivo de tropeço para aquilo que é eterno, aquilo que sim é valioso, que é mais valioso do que o ouro, da prata, qualquer metal valiosíssimo, até mesmo que as finas joias, os rubis. É guardar os mandamentos na tábua de um coração de carne e ser imitador de Cristo, né? Perseverar na sua santa teologia. A sabedoria é o nosso tesouro, e todo homem que guarda no seu coração o tesouro, ele tira do seu coração o tesouro. Mas muitos guardam no seu coração aquilo que é mal, né? E a boca fala o que o coração está cheio. Muitos são os ludibriadores, né? Aqueles que disfarçam o intento do coração e da mente, usando da falsidade a boca, como Jesus dizia aos religiosos: como podeis vós falar coisas boas se o vosso interior está como um sepulcro caiado? Porque Deus, como o Filho do Homem que julga, não vê exteriormente como o homem vê, ele não vê a aparência, ele não vê a condição financeira, ele vê o intento da mente e do coração. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, ele já sabe o que nós vamos pronunciar. Ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas. Ele tudo passa diante do seu atento olhar, nada passa desapercebido diante do Altíssimo, do Eterno, do Poderoso, do Emanuel, Deus é conosco, do qual nós somos ministros de uma nova aliança para fazer a justiça, para que as nações venham a ser exercido o direito a favor dos necessitados, aqueles que estão sendo violados, aqueles que estão agindo com parcialidade, né? Ele disse: a um eu rebaixo, a outro eu promovo. Ele muda os tempos, as estações, tudo ele contempla. Ele disse: eu me oponho aos arrogantes, concedo graça aos humildes, né? E assim ele exerce o direito à justiça. Poucos alcançarão o dom de justiça, porque o dom de justiça ele só é alcançado através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a piedade, adicionando a fé e através do exercício constante. Aquele que tem um dom de justiça, ele tem, através do exercício constante da fé, ele tem o discernimento, discernir entre o bem e o mal, examinar os espíritos, né? Porque aquele mesmo, o espírito que ensina, ele é o mesmo espírito que sonda o intento do coração e da mente. Ainda que alguns que não tenham o Espírito Santo, nós, pelo discernimento, examinamos os espíritos que há na pessoa, examinamos as suas atitudes, as intenções do coração, tudo pelo discernimento, examinar-se. A Bíblia diz examinar-se a si mesmo. Cabe a nós examinar a si mesmo, né? Porque a Bíblia diz: hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, para depois remover o cisco do olho do irmão. Aquele que tem o dom de justiça, né? Ele tem que ser justo,
para ser justificado, né? Porque quando colocado junto à balança, segundo o seu oponente, segundo o seu adversário, as suas palavras têm que ter justiça, né? Para que haja peso na balança real. E assim como Jesus, né? Ele foi justificado pelo Deus Altíssimo. E aqueles que se opunham à sua verdade eram palavras meramente destituídas da sabedoria, da glória do Deus Altíssimo, enquanto nele é o varão perfeito, né? Ele é reto, é íntegro, é sincero, ele é o elo da perfeição. Ele é aquele que ninguém na antiga aliança conseguiu cumprir a lei, e ele em todos os pontos, em todos os mínimos detalhes, até mesmo na hora de expirar, por não quebrarem os seus ossos, tudo ele cumpriu. Tudo aquilo que estava dito na lei, na lei de Moisés, tudo que foi dito pelos profetas, tudo que foi escrito nos salmos, nos provérbios, ele cumpriu nos mínimos detalhes, nos pontos e na vírgula. Em nada a sua boca tropeçou. Ele é perfeito, ele é digno, Cordeiro de Deus, digno de toda a honra e de toda a glória, eternamente, para hoje, todos sempre. Somente ele, através de um único sacrifício, uma única oblação, o seu sangue falou com mais veemência do que o sangue de Abel, mais do que o de bodes, um único sacrifício. E todo aquele que persevera sendo seu imitador, também será justificado diante do seu tribunal. E ele dirá: vinde, benditos do meu Pai. Porque ele disse: a casa do meu Pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Não andeis com a solicitude com esta vida, não vê os pássaros que não trabalham, né, e nada lhe falta, não tem celeiro, não vê as flores no campo que não tecem e são vestidas grandemente. Nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente como elas. Não andei ansiosos, né, porque quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, que são filhos adotivos do irmão Jesus Cristo, assim ele não cuida do que é mais o corpo, do que a vestimenta, o alimento. Não andeis ansiosos, porque ele é aquele que, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Ele é fiel, ele cuida de nós. O Espírito Santo, né, o amor, o consolador, o conselheiro, o advogado, em tudo ele está completo, ele está pronto. Todo aquele que persevera segundo o seu Espírito tem tudo o que é necessário para viver dia após dia, segundo a fé, segundo a esperança da salvação, revestindo o capacete da salvação, a espada, que é a palavra que é viva e eficaz, cinge a sua cintura ao herói, maneja bem tanto no ataque como na defesa, a cintura, cinja a cintura, os lombos com a verdade, a couraça da justiça, calça os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, a pregoar a salvação aos cativos, aos humilhados, àqueles que estão pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Porque quando se alcança através de um coração arrependido e contrito, do qual ele não despreza, ele faz morada em vós, e vós sois perseverantes, não segundo a carne que é fraca, que milita contra o Espírito, mas o Espírito está pronto quando se diminui a carne e ele cresça em nós. Nós perseveramos nas boas atitudes juntamente com a fé, do qual ele é o autor e consumador de nossa fé. O leão da tribo de Judá, o grande profeta,
sinais grandiosíssimos Ele fez e opera no meio de nós, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E em mais um dia que a gente persevere em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Ele é aquele que galardoa cada um segundo as suas atitudes. Muitos que seguem segundo as más atitudes acabam recaindo sobre as suas próprias cabeças as suas más atitudes. Mas aqueles que plantam o bem certamente colherão a paz, o amor celestial, colherão o melhor desta terra, alcançarão a vida eterna. Aonde é a nossa cidadania, que é a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual, juntamente com os conservos, porque os anjos também não buscam honra e glória para si mesmos, eles também negam. Quantas vezes eles encontram que encontrava ali com os heróis da fé e eles diziam, porque não se proste diante de mim, né? Sou seu conservo, não sou digno de honra e glória. Proste diante daquele que é digno, o Cordeiro de Deus, Cristo ungido de Deus na antiga aliança, Jesus, o Filho do Homem na nova aliança, Jesus, o Cristo, o Messias, a nossa esperança, a nossa confiança, do qual nós somos dependentes e depositamos totalmente a nossa confiança, e através do seu Espírito nós chegamos até o Deus Altíssimo com ousadia, porque Ele nos concede espírito de ousadia, intrepidez e não de covardia. E em mais um dia perseverantes na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Mais um dia perseverantes, com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós, e nós seguimos segundo o seu Espírito, como imitadores de Cristo, anunciando as boas novas. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.